Eu convido os meus irmãos para que possamos abrir. Eu vou abrir a minha Bíblia, talvez você faça uso do mesmo da Bíblia, talvez você abra o seu aplicativo no celular. Mas, da maneira que você fizer, que o nome do Senhor seja glorificado. O importante é nós lermos, ouvirmos e tentarmos colocar em prática. Queridos, alguns dos nossos irmãos não estão presentes. É importante dizer isso. Outros estão desanimados. Outros estão impossibilitados de vir. E cabe a nós que aqui estamos interceder pelos nossos irmãos que estão ausentes. E quem sabe até mesmo fazer uma ligação, mandar uma mensagem. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis. Ainda diz também que o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriaria. Mas eu louvo a Deus, porque enquanto a palavra de Deus está se cumprindo, nós temos a oportunidade de perseverar, de nos mantermos com a graça de Deus de pé. Precisamos ter muito cuidado, porque o texto sagrado nos diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque, queridos, cair é muito fácil. Difícil é se levantar. Difícil é. Mais difícil do que se manter em pé é se levantar. Muito mais difícil. E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã e pedindo que vocês continuem orando pela minha vida. Aquela inquietação que eu citei alguns dias atrás, e muito me deixa preocupado, porque já disse aos irmãos e repito, todas as vezes que eu me sinto assim, alguma coisa que não é boa acontece. E já tem acontecido. Eu até pensei, falei com o Senhor, foi isso? Nosso irmão Fábio, quando caiu aqui, o pastor Fábio, a pastora Lúcia caiu batendo o rosto no chão, e aquela inquietação ela permanece. Então eu entendo, queridos, que o Senhor está me dando mais alguma coisa ainda, e pedindo dessa forma, através dessa inquietação, que eu me coloque mais à disposição em oração. E eu convido a você para que se junte a mim. Me ajude em oração, em nome de Jesus. E foi falado hoje, na reflexão, perseverar na oração. O que somos nós sem oração? O que somos nós sem falarmos com Deus? Se falando com Deus já se torna difícil o nosso convívio, o nosso viver aqui, imagina sem falar com Ele. Imagina sem pedir a direção a Ele, o conselho dEle, que Ele é o maravilhoso conselheiro. Sem pedir conselhos a Ele sobre decisões que nós temos que tomar. Às vezes nós tomamos uma decisão sem nos aconselharmos com o Senhor. E as consequências, às vezes, elas vêm. Então nós precisamos estar bem atentos. Eu convido os meus irmãos para lermos juntos, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Essa passagem é por demais conhecida, mas o Senhor tratou comigo já uns 2 ou 3 dias atrás. Sexta-feira eu conversando com a Roseli sobre esse livro de 2 Crônicas. Ontem nós fomos lá para Hortolândia. O irmão que nos antecedeu lá nas reflexões lá falou sobre 2 Crônicas. E eu entendi que o Senhor queria falar algo conosco nessa manhã através desse livro de 2 Crônicas. Capítulo de número 7, versículo de número 11 ao de número 15. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de número 11 ao de número 15. Lemos assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.
Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Vamos ler o 16 também. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Bendito Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Agora pedimos que, Senhor, que ao compartilhar, que o Senhor venha falar conosco, de maneira, Senhor, que venhamos a entender, nas nossas particularidades, necessidades e outros, Senhor, que o Senhor tem algo para nós. E ao falar conosco, Senhor, que o nosso coração possa estar aberto como terra boa, como terra fértil, para ouvir e para que o Senhor coloque em nós a Tua vontade, Senhor. Bendito Deus, em nome de Jesus, eu oro juntamente com os meus irmãos que são os Teus filhos e fazemos isto imensamente agradecidos. Amém, Senhor. Glória a Deus. A epígrafe dessa passagem que nós lemos diz que Deus aparece a Salomão pela segunda vez. Então, se tem uma segunda é porque teve uma primeira. E nessa primeira vez que Deus aparece a Salomão, nós vamos encontrar nesse mesmo livro, lá no capítulo 1, versículo de número 7. Deus aparece a Salomão de que maneira? Salomão acaba de assumir a condição de rei. Por quê? Porque Davi, o rei Davi, pai de Salomão, ele via que todos os reinos circunvizinhos, todos os reinos, tinham um templo. Os seus deuses, os falsos deuses, eram adorados no templo. Então a questão templária, para nós hoje, ela continua sendo pagã. Adorar Deus em templos continua sendo pagã. Por quê? Porque o próprio Deus disse, eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Mas nós iremos ler, nós lá lemos aqui, e vimos que o Senhor disse assim, eu escolhi este lugar e santifiquei para que o meu nome esteja nele perpetuamente. E os meus ouvidos estarão abertos, os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. E as orações são feitas por pessoas. E Deus está falando, quando vocês estiverem num templo, vocês orem a mim. Ele não está dizendo que Ele está aqui. Ele está aqui por conta da sua onipresença. Mas o texto diz que os ouvidos estarão abertos, os olhos estarão abertos e os ouvidos estarão atentos. Isto é, a presença dEle está aqui. Através do seu olhar e através da sua atenção, aquilo que estaremos falando com Ele. Mas Davi vê que todos os outros reis, todos os outros deuses, nos reinos circunvizinhos, têm um templo para que o Deus dele fosse adorado. E Davi se incomoda com isso. Davi diz para Deus e diz, ó Deus, eu tenho o terreno, eu vou providenciar o material e vou construir um templo. Como todos os outros deuses têm um templo, e o meu Deus, o único e verdadeiro Deus, não tem templo. Deus diz para Davi, Davi, você não vai construir o templo. E talvez eu fico pensando nesse diálogo com Davi e Deus, por que, Senhor, eu não posso construir o templo? Eu quero construir, os outros deuses, os outros reinos têm, e nós não temos. Eu quero construir um templo para o Senhor. E Deus diz, Davi, você não vai construir, porque a tua mão está suja de sangue. Você não está em condições, Davi, de construir. Se nós fôssemos refletir só até aqui, quantas coisas, eu vou me atrever a dizer, nós estamos fazendo para Deus, com as mãos sujas. Talvez não de sangue, mas de outras coisas. E Deus disse, Davi, você não vai construir esse templo. E Davi fica indignado com isso, lá dentro de si, porque era um desejo do coração dele, ele queria fazer isso. E às vezes nós queremos fazer coisas para Deus, e Deus diz não, e a gente vai e faz. Ou aquilo que Deus diz para nós fazermos, às vezes nós nos retemos e dizemos não. Como eu falei, alguns irmãos estão desanimados, por conta do que foi falado na reflexão. Vem uma aprovação, a pessoa desanima. Porque é fiel a Deus, faz as coisas para Deus, mas por que não dá certo? E desanima, ao invés de perseverar. Será que naquilo que não está dando certo, Deus não está nos ensinando alguma coisa? Será que naquilo que não está vindo da maneira que nós queremos, no momento que nós queremos, será que não é Deus preparando-nos para algo maior e melhor, que nós não conhecemos, mas que às vezes não está nem na nossa lista?
de pedidos a Deus e Deus querendo entregar nas nossas mãos. Um dos nossos irmãos falou comigo na sexta-feira, falou: pastor, lá na empresa que eu trabalho são mais de 1.000 funcionários. São mais de 1.000 funcionários. E houve um sorteio lá no final de ano e quem foi contemplado? Eu. E qual que é o desejo do coração desse irmão? É ter algo para poder, que ele gosta, para poder viajar, para poder passear. E Deus mostra para ele, fala assim: olha, está aqui, ó. Você quer tudo? A minha parte eu já fiz, a outra é tua. A outra é com você. Então Deus trata assim conosco, Ele lida assim conosco. Nós buscamos algo em Deus e Ele fala: espera. E às vezes Ele diz não. Às vezes Ele diz sim. E às vezes Ele fica em silêncio. Como deve ser difícil sentir o silêncio de Deus quando nós tanto precisamos dEle. Mas saiba que até no silêncio dEle, Ele está nos respondendo. Até quando Ele está em silêncio, Ele está falando conosco. Até quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando em nosso favor. Nós temos que olhar para isso e pensar nisso. O silêncio de Deus está em meu favor. Porque nós sabemos, queridos, nós vamos ver aqui mais para frente. Nós sabemos como anda o nosso coração, o nosso relacionamento com Deus. Nós sabemos. Então Davi está com a mão suja de sangue. Não pode construir o templo. E Deus diz para Davi: você não vai construir, mas o teu filho vai. Louvado seja Deus. Aquela alegria que Davi tanto queria fazer, ele falou: eu não faço, mas eu sei que vai ser feito. Eu não posso, mas eu sei quem pode. Então Davi se alegra. Já que eu não posso construir, eu vou providenciar tudo o que é necessário. E Salomão vem construir o templo. Salomão vai construir o templo. Só que Salomão, com a morte do rei Davi, Salomão assume o reinado. E no plano de reinado de Salomão estava incluso o quê? A construção do templo. Só que Salomão se preocupa com uma coisa antes da construção do templo. Salomão se preocupa como lidar com o povo. Como conduzir o povo, como reinar sobre o povo. E Salomão chega diante de Deus e fica com essa inquietação. Salomão está inquieto. Agora observem, queridos, às vezes nós pedimos coisas para Deus. E às vezes Deus se coloca diante de nós e diz: o que você quer? Foi isso que ele fez com Salomão. Salomão não saiu gritando, pedindo para Deus alguma coisa. Não, foi Deus quem aparece. Pela primeira vez, Deus aparece a Salomão e disse a Salomão: Salomão, pedes o que queres e eu te darei. Se Deus falasse para mim e para você hoje: pede o que queres e eu te darei. Mas é só uma coisa. Difícil, né? Nós que precisamos de tantas coisas. O que nós iríamos pedir para Deus se Ele fizesse essa proposta, esse pedido para nós? Você pode pedir essa oferta de amor. Se Ele oferecesse isso para nós: pede o que você quer que eu te dou. Que colocação. E Salomão fez o quê? Senhor, eu quero sabedoria. Me dê sabedoria para poder reinar o teu povo. Senhor, não me dê mais do que eu necessito, para que eu não te abandone. Olha que coisa, queridos. E também não me dê menos, Senhor, do que eu preciso, para que eu não reclames de ti. Me dê a porção diária todos. Tudo daqui, dia após dia, me dê a porção diária, Senhor. Não me dê mais e não me dê menos. Que coisa maravilhosa. Sabedoria. Pediu para Deus e Deus lhe concedeu sabedoria. Após isso, Salomão começa a reinar e Deus começa a usar a vida dele através da sabedoria que lhe foi dado. A sabedoria que Salomão tinha não era dele, era de Deus. Aquilo que nós temos não é nosso, é de Deus. Então nós devemos fazer o perfeito uso daquilo que Deus nos dá. Porque o que Ele nos deu é perfeito, então nós temos que fazer o perfeito uso. Não é nosso, é dele. A oportunidade de estarmos aqui não é nossa, é dele, foi Ele quem nos deu. Então eu tenho que aproveitar. Eu tenho que tirar o máximo de proveito desse tempo em que estamos reunidos como igreja.
de que estamos reunidos como irmãos. Eu tenho que tirar o melhor aproveitamento desse tempo. Então observe, então Salomão pede a Deus sabedoria, Deus dá sabedoria a Salomão. Então o que acontece, queridos? Olhando para o texto que nós lemos, diz que Salomão acabou de construir o templo. Ele construiu o templo e construiu a casa para ele também morar. Construiu a casa para Deus morar. Aí diz o texto que Deus aparece a Salomão. Apareceu a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração. Mas qual foi a oração que Salomão fez? Nós voltando no capítulo de número 6, nós vamos ver a oração que Salomão faz. Salomão pega no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 14, capítulo de número 6, versículo 14, e disse assim o versículo 14, só o 14, depois nós vamos ver alguns outros. E disse o Senhor Deus a Israel, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus nem na terra, como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o teu coração. Guardastes ao teu servo, Davi, meu pai, e lhe prometestes, porque tu, pela tua boca o dissestes, e pela tua mão cumpristes como vê nesse dia. Agora, pois, Senhor, aqui começa a oração. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faz do teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca faltará de ti varão diante de mim, que se assente sobre o teu trono. Tão somente teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei, como tu destes a mim. Observem, queridos, Salomão começa a fazer essa oração a Deus, ele começa a pedir a Deus, ele se coloca de joelho diante de Deus. Lá no versículo 3 está dizendo: porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e 3 côvados de altura. Cada côvado mede aproximadamente 42 centímetros e meio. Então, fazendo essa conta, nós temos que o Salomão ele fez uma certa elevação. E nessa elevação que o Salomão fez, diz assim, que colocou no meio do pátio e pôs-se nela em pé. Depois que ele colocou-se em pé sobre essa plataforma, essa elevação, o texto diz: e ajoelhou-se perante toda a congregação de Israel e estendeu as suas mãos para o céu. Primeiro ele se coloca de pé, todos podiam ver Salomão. Agora ele fala assim: agora o rei que está de pé vai se ajoelhar, porque vai se colocar diante do Deus Todo-Poderoso. E Salomão começa a orar. E Salomão começa a orar, falando as coisas para Deus. E nessa oração que ele faz, ele começa a dizer: Senhor, se o teu povo pecar, olha, ele já começa: se o teu povo pecar, e chegar diante de ti, e pedir perdão, ouve, Senhor dos altos céus, a oração que o teu povo está fazendo, e perdoa-lhes. Agora, ele começa dizendo, no versículo de número 21, ele diz assim: ouve, pois, as súplicas do teu servo, e do teu povo de Israel, que fizeram neste lugar, e ouve do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Salomão, ele começa dizendo aqui na oração, queridos, sobre irmãos pecarem contra irmãos. Olhem só no versículo 22. Quando alguém pecar contra o seu próximo, ele impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu, então, desde os céus, e age segundo os teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Isto mostra no Senhor, queridos, que essa situação de tratar o semelhante, o próximo, às vezes com indiferença, pecando, agredindo, reclamando e tantas outras coisas mais que nós cometemos contra o próximo, Deus está dizendo aqui, Salomão está dizendo: Senhor, quando isso acontecer, e eles se reunirem os dois, não é um, os dois precisam se acertar.
E o texto sagrado diz, que nós lemos, que um vai ser o ofendido e o outro vai ser o ofensor. Então diz assim, então o Senhor retribua ao ofensor o que lhe é devido. E ao que está sendo ofendido o que é devido. Ao culpado a sentença e ao inocente a tua justiça. Aplica segundo a tua vontade. Aplica segundo a tua vontade. Mas Salomão, ele não para aí a sua oração. Salomão continua no versículo 26 dizendo, quando os céus se cerrarem, isso é, Senhor, quando não houver mais providência do céu, quando as coisas já não produzirem, quando o céu já não nos der mais aquilo que queremos dele, Salomão diz, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, observe, se converterem dos teus pecados, dos seus pecados, quando tu os afligires. Então nós às vezes somos afligidos pelos pecados que nós cometemos. Mas temos uma saída aqui, para que isso não aconteça de maneira que venhamos a desistir daquilo que Deus tem para nós. Então ele diz assim, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dê chuva sobre a terra, que destes o teu povo por herança. Queridos, ele está falando, Senhor, do teu lugar, da tua habitação, perdoa. Mas para perdoar, precisa ocorrer o quê? O arrependimento. Depois do arrependimento, o confessar. E aqui está dizendo, quando o céu for cerrado, ficar sem chuva, pelo pecado que o teu povo cometeu. Imagine, pecar ao ponto de que não caia mais água sobre a terra. Mas se isso acontecer, Senhor, e eles vierem à tua presença neste lugar, ouve da tua habitação e perdoa-lhes, Senhor. Agora observem, o Salomão vai orando, falando sobre a fome, sobre a peste, sobre as pragas, e ele faz toda essa oração a Deus. Aí continua dizendo em outras partes, mas observem, que quando Deus responde a Salomão, lá no versículo de número 14, Deus começa a responder a oração a partir do versículo de número 26, que quando ele começa a falar sobre o que Deus faz, de cerrar os céus, de não ter chuva, Deus começa a responder a Salomão. Ele não respondeu para Salomão acerca do que acontece entre os irmãos, entre o próximo de um pecar contra o outro. Mas no versículo de número 14 ele diz assim no versículo de número 13, se eu cerrar os céus, no 12 ele diz, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus, que ele falou, olha, vai cerrar os céus, e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, isto é, não haja plantação que dê fruto, não haja plantação que vingue, nada irá brotar. Deus diz assim, e ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, não é entre os outros não, é entre o meu povo, porque é um povo que reconhece que tem um Deus, povo que reconhece que tem um protetor, povo que reconhece que tem um sol, que tem um escudo, povo que reconhece que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É esse povo com que Deus está falando. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, povo de Deus. E aqui nós precisamos entender uma coisa, nem tudo aquilo que pedimos para Deus, Ele irá atender. Permita que isso desça ao teu coração. Nem tudo que pedirmos para Deus, Ele irá atender, mesmo que eu faça com todo o meu coração e com toda a minha alma. Eu posso pedir a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com fervor, mas Ele poderá não responder. Mas como assim?
eu faço como Deus manda, eu faço como Deus pede, Ele não responde, é isso aí. Porque a vontade dele sobre a nossa, a vontade dele é soberana sobre a nossa. E Ele sabe o que é melhor para nós. Então Ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro, é povo de Deus, tem que ter intimidade com Deus. Chamar pelo nome de Deus, chamar pelo nome de Deus é algo muito sério. Mas nós precisamos fazer. Chamar por Deus, chamar pelo agir dEle, chamar pela presença dEle, invocar o nome do Senhor. Nós precisamos fazer isso. E quando mais nós fazemos, mais Ele se aproxima de Deus. Agora aqui, Ele estabelece um condicional. Aqui Ele estabelece um condicional para o seu agir. Ele vai agir, mas Ele fala, isso tem que acontecer primeiro. A minha parte, como já foi cantado nessa manhã, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel a mim. Mas observem, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus estabelece aqui, na oração que Ele dá, na resposta da oração que Ele dá a Salomão, quando Ele aparece na presença para Salomão pela segunda vez, Ele dá uma resposta para Salomão. Essa resposta é esse condicional. Primeira coisa, vocês que são o meu povo, vocês precisam chamar pela minha presença. Chamar pelo meu agir. Precisa ser feito isso. Mas precisa ser feito isso de que maneira? De que maneira isso precisa ser feito? Se humilhando. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Queridos, meu povo é para quem se coloca como sendo dele. É para quem se coloca na presença dele sendo dele. Então, se eu sou dele, ele é meu. E o próprio Jeremias diz em um dos seus escritos assim, e ser-me-eis por povo, Deus falando, vocês vão me ser por povo e eu vou ser para vocês um Deus. Agora, como eu posso ter um Deus, se não quero ser povo dele, se não quero ser propriedade dele? Então eu quero um Deus para me ajudar, mas não quero ele para que comande, que coordene, que trate comigo, que cuide da minha vida. Então não vai funcionar. Essa aliança não vai existir. Então é para quem se coloca como sendo dele. E quem é dele, sabe a quem deve chamar. Sabe o momento em que deve chamar. Sabe o momento em que deve agir. Mas o Senhor disse, olha, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Isso é tornar-se humilde. Tornar-se humilde. Isso é reverência, submissão. Ter um sentimento de fraqueza diante de Deus. Sentimento de fraqueza. É como se nós pudéssemos fazer alguma coisa e vamos nos apresentar a Deus, sentindo e achando que podemos fazer alguma coisa. Não, nos colocamos diante dele e nos humilhamos. Nos prostramos diante dele. É um sentimento de limitação. Se humilhar é isso, Senhor, eu nada sei. Eu nada posso. Eu nada tenho. Me ajude. É isso que Deus está falando. Para Salomão, na resposta que estava sendo dada. E para nós também. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, a primeira condição, se humilhar. E a segunda condição é orar. Observem que se humilhar vem antes da oração. E chamar a Deus, o nome de Deus, chamar pela presença de Deus, vem antes de se humilhar. Então primeiro chamamos por Deus, pelo seu agir, nos humilhamos na presença dEle. E depois começamos a falar com Ele. Por que orar, querido? Já falei isso em outra oportunidade. Orar não é só conversar com Deus. Orar é o encontro de um pai com um filho. Orar é o encontro de um que
tudo pode com aquele que nada pode. Orar também é o encontro daquele que é pecador com aquele que pode perdoar. Orar é o encontro daquele que está perdido, condenado, com aquele que pode salvar. Orar é o encontro daquele que nada tem para uma aliança, com aquele que tudo tem para formar uma aliança. Orar não é só falar com Deus. É um encontro daquele que é imperfeito com aquele que é perfeito. Com aquele que está sujo, com aquele que está perfeitamente limpo. Orar é isso, é um encontro que nós temos. Então diz, olha, você chama pelo meu nome, você se humilha, e depois você fala comigo. Você vai falar comigo dessa maneira. É dessa maneira que tem que acontecer. Por isso que já foi falado nessa manhã, perseverar em oração. Perseverar em oração. Mas aí Deus coloca esse condicional. Você precisa chamar pelo meu nome, você precisa se humilhar e orar. Agora, imagine, queridos, quando nós oramos, nós estamos buscando a face de Deus? O texto diz que não. O texto diz, orar e buscar a minha face. Eu preciso buscar a face de Deus. Como que é isso? Buscar a face de Deus é eu olhar para Ele, sentir a presença dEle, me colocar como Ele sendo o meu Deus. Porque falamos, orar é uma coisa, buscar a face de Deus é outra. É a mesma coisa de dizer assim, queridos, eu vou olhar para Deus, eu vou olhar no espelho, e não vou ver o Moisés, vou ver a pessoa que Deus ama. Eu vou ver um pecador, mas esse pecador que Deus ama. Eu vou buscar a face de Deus. Porque, queridos, se nós formos levar isso por literal, a palavra de Deus diz que ninguém viu a Deus. Mas eu posso buscar a face, isso é, eu posso buscar aquilo que Ele tem de melhor para mim. Aquilo que Ele tem de perfeito para mim. Aquilo que eu possa, como falamos aqui na sexta-feira, que eu busque na face do Senhor as qualidades do reino. As qualidades que Ele tem, que Ele compartilha conosco, que é a perfeição. Porque nós podemos ser perfeitos, aos olhos de Deus nós podemos ser perfeitos. Porque Deus disse para Salomão, anda na minha presença e ser perfeito. Então se eu andar na presença de Deus, como está no condicional, eu serei perfeito. Agora, a régua que nós medimos perfeição é totalmente outra. A régua que nós medimos a perfeição é totalmente outra. Agora, como é que Deus nos vê? Qual é a régua, qual é a métrica, qual é o aferidor que Deus usa para mim e para você, para dizer que somos perfeitos? O texto está dizendo, buscar a minha face. Buscar a perfeição, buscar a santidade. Ter qualidades de um servo de Deus, ter qualidades do reino, ter qualidades daquele que é perfeito. Eu oro a Deus, e quando eu oro a Deus, alguma coisa precisa acontecer na minha vida. E não estou falando aqui de ter, eu estou falando aqui de ser. Eu estou falando aqui de estar na presença de Deus. Buscar a face de Deus não é só receber as coisas ou querer vê-lo assim como Ele é. Esse dia vai chegar. O texto diz que vai chegar o dia que assim como Ele é, nós o veremos. Mas isso é se nos encontrarmos com Ele na eternidade. Se encontrarmos com Ele quando esses céus forem rasgados, nós o veremos como Ele é. Mas enquanto estivermos aqui, as qualidades do reino é que tem que estar em nós. Buscar a face do Senhor. Ora, queridos, nós precisaríamos antes de buscar a face, de orar, nós deveríamos nos converter. Mas observem que o converter vem depois. Porque Ele nos dá a chance de nós decidirmos o que vamos fazer. Porque eu chamo pelo nome dEle, eu me humilho, eu oro, eu busco a face dEle, peço para que eu tenha qualidades do reino em mim, dadas por Ele. Aí agora diz assim, e se converta dos seus maus caminhos. Mas já não tem tudo de bom? Eu já chamei por Deus, já me humilhei, já orei, já busquei a face dEle, está tudo certo. Não! É aqui que entra, se converta dos seus maus caminhos. E queridos, nós temos uma lista.
Se nós pegarmos em Provérbios, capítulo de número 6, de 16 a 19, nós vamos ver 7 coisas ali. Que diz assim: 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Agora observem, ali já está qualidades que são nossas. São qualidades que são nossas. Seres humanos têm essas qualidades em si. Aí o Senhor fala assim: olha, busque a minha face e agora você se converta disso. Você tem olhos altivos? Não tenha mais. A sua língua profere mentiras? Então não minta mais. Você dá falso testemunho? Então não dê mais. Os seus pensamentos são viciosos, você sempre está pensando na mesma coisa, constantemente? Então pare com isso. Se converta dos seus maus caminhos. Você fica criando contenda entre irmãos, então mude isso. Se converta dos seus maus caminhos. É isso que está lá em Provérbios. Em 1 Coríntios ele dá uma outra lista. A partir do capítulo 6, a partir do versículo 10. Está lá uma extensa lista. Que o Paulo escreveu na igreja. Que isso são coisas próprias nossas. Depois ele fala ainda em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Coisas que são próprias nossas, da natureza caída, da natureza pecaminosa. Mesmo servindo a Deus, mesmo estando na casa do Senhor, mesmo estando na presença do Senhor, nós continuamos, queridos, buscando, chamando por Ele, nos humilhando, orando, buscando a face dEle. Mas ainda precisamos nos converter nossos maus caminhos. Se nós queremos que Deus responda às nossas orações, se nós queremos que Ele venha em nosso favor, nós precisamos olhar para o que está condicionado. Nós precisamos olhar. Isso aqui foi dirigido ao povo de Israel naqueles dias através da vida de Salomão. Mas se nós olharmos, como temos falado, um pouquinho mais próximo de nós, está lá em Coríntios. E é para a igreja. Naqueles dias era para o povo de Deus, o povo de Israel. E hoje, nos dias de hoje, através da carta de Paulo aos Coríntios e através da carta de Paulo a Timóteo, é para nós, o povo de Deus, chamado por Ele, escolhido por Ele, para ser sacerdócio real, para ser uma nação santa, para ser um povo adquirido. É dentro desse contexto que o Senhor fala: se converta dos seus maus caminhos. Está condicionado. E o versículo continua dizendo: então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Queridos, Ele ouve dos céus. Eu ouvirei dos céus. Ele é quem perdoa. É Deus. Mas os irmãos lembram-se que eu falei que Ele começou a responder a oração a partir do 26? Porque aí são coisas que nós pecamos contra Ele. Ele não respondeu aqui quando nós pecarmos, quando nós fizermos algo contra o nosso próximo. Isso aí nós temos que tratar aqui. Nós temos que tratar entre nós. Quando nós pecamos contra Deus, e o texto nos mostra como nós fazemos isso, e fazemos de uma forma muito gratuita, muito espontânea, muito consciente. Ninguém peca por acaso não, queridos. Ninguém é pego de surpresa e peca. Pequei intencionalmente, não existe isso. Todo pecado é intencional. Nós pecamos porque nós queremos pecar. Está na nossa natureza. Nós erramos porque nós queremos errar. E o Paulo diz isso. Aquilo que eu quero fazer de bom, aquilo que eu quero fazer que glorifique a Deus, eu acabo não fazendo. Mas as coisas que eu não quero fazer, isso eu faço. Existe uma luta entre eu e a minha carne, existe uma luta entre o espírito e a carne. Eu quero parar com isso, mas eu não consigo. Eu quero me livrar disso, mas eu não consigo. E o Senhor está dizendo: se converta dos teus maus caminhos. E eu vou ouvir a tua oração, eu vou ouvir o teu pedido, eu vou ouvir o teu clamor. Mas você precisa se converter dos seus maus caminhos. É dessa forma. Agora, querido, se Deus não se importasse com a gente, por que Ele teria enviado Jesus? Ele enviou Jesus porque Ele se importa comigo, se importa com você.
E nesse se importar, ele diz para mim e para você o que nós precisamos fazer. Quem é pai sabe. O filho vai sair, você dá um monte de recomendação. Esses dias o Moisés Davi estava saindo para ir para a faculdade e a carteira no bolso de trás, né? Eu mandei a mensagem para ele: filho, coloca a carteira no bolso da frente que você vai pegar o trem. Fica mais fácil para quem quer subtrair alguma coisa de alguém se a carteira estiver no bolso de trás. É claro que se a pessoa está mal intencionada, talvez no bolso da frente, aonde tiver, a pessoa vai levar. Mas quanto mais nós pudermos dificultar para uma ação contrária à nossa vontade, melhor é. Então nós damos recomendações, nós orientamos: não faça isso, faça dessa maneira que vai dar certo, não faça assim. E às vezes nós somos colocados como pais, nós somos colocados como antiquados, antigos, quadrados. Agora imagina Deus nos dando recomendação. Se nós como pais às vezes nos sentimos incapazes, impotentes de cuidar dos nossos, independente do tempo que seja. Às vezes nós ficamos tristes, aborrecidos, nervosos com a atitude dos nossos filhos. Ficamos sim. E como Deus fica com as nossas atitudes? Como Deus reage às nossas atitudes que entristecem a Ele? O texto sagrado nos diz que Deus corrige a quem Ele ama. Deus corrige. Mas por que Deus está corrigindo? Porque alguma coisa de errado nós fizemos. Ninguém corrige aquilo que está certo. Corrige porque está errado. E a forma que Deus corrige é através da sua voz escrita. Ele nos diz para nós não fazermos. Ele diz o que nós devemos fazer. Se nós queremos ver a face do Senhor, buscar a face do Senhor e ver a face do Senhor, ter as qualidades do reino em nós, ter as qualidades que Ele compartilha conosco, os seus atributos que Ele compartilha conosco, então nós precisamos ver o quê? Essa é a face do Senhor, então eu vou aceitar. Eu vou fazer. Porque eu quero me converter. Eu quero parar de fazer o que eu estou fazendo. Para que Ele venha a me perdoar, eu preciso reconhecer o quanto eu estou errado, o quanto eu estou falhando. O quanto eu preciso da presença dEle na minha vida. Por isso que falamos, nem tudo que nós pedirmos para Deus, nem tudo Deus irá responder. Deus irá nos dar, mesmo que venhamos a pedir de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, Ele não irá responder. O Senhor levou a minha mãe, levou o meu pai. E como esse que vos fala, orou a Deus, se prostrou, ficou ali com choros e lágrimas, clamor diante de Deus. A intenção do meu coração, a intenção da minha alma. Deus respondeu, mas não da maneira que eu queria. Então tem coisas que Deus, mesmo nós sendo sinceros de coração, mesmo nós tendo toda a boa vontade, Ele não irá responder da forma que nós queremos. Será o contrário. Mas nós devemos buscar a face do Senhor, para quando chegar os dias maus, nós podermos suportar. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Isso é pecados, não é pecado, é pecados. Eu vou ouvir e vou perdoar os seus pecados. E perdoando os seus pecados, eu sararei a sua terra. Isto é, queridos, às vezes nós pedimos perdão para Deus e achando que Deus vai só nos perdoar dos pecados, Ele está dizendo, eu sararei a tua terra. Isso quer dizer, haverá prosperidade. Ocorrerão coisas boas. Você não ficará somente com o meu perdão, eu demonstrarei o meu perdão também através da prosperidade, sarando a terra. Porque que adianta, queridos, nós tem muito valor sim, mas temos os nossos pecados perdoados, mas não produzirmos nada, absolutamente nada, não ter uma terra sarada para que possa produzir frutos, para ser próspero que eu digo em todos os sentidos. E aí cabe dizer, queridos, que tem pessoas que não prosperam,
Porque ainda não entenderam que precisam buscar a face do Senhor. Porque não entenderam, e se entenderam, não estão praticando, que precisam se humilhar. Que precisam buscar a face do Senhor e principalmente se converter dos seus maus caminhos. Falei aqui uma vez e repito nesta feita. Nós não precisávamos aprender mais nada sobre esse livro sagrado. Nada. Era só colocarmos em prática aquilo que nós já sabemos. Aquilo que nós estamos ouvindo hoje. Aquilo que nós estamos ouvindo hoje no versículo 14, 2 Crônicas 7, 14, 15 e 16, o que nós estamos ouvindo hoje, seria o suficiente para estarmos na eternidade um dia com Cristo. É o suficiente. É um resumo do Evangelho. Aqui nesse versículo de número 14, é o resumo do que lá está em João 3,16. É um resumo. Se colocarmos parte um do lado do outro, é isso que nós vamos ver. Eu tenho um Deus, então eu preciso me humilhar perante Ele. Se eu me humilho perante a Deus, Ele precisa ouvir dos meus lábios o quanto eu sou dependente dEle, o quanto eu preciso dEle. E ouvindo dos meus lábios, eu preciso buscar, porque não é só falar, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas precisamos falar, Senhor, coloca a qualidade do reino no meu coração. Coloca qualidades do reino na minha vida. Porque perdoar pecado, Ele perdoa. E o que acontece? Perdoa meus pecados, e agora o que eu faço? Não, coloca qualidades do reino na minha vida. Compartilha comigo os teus atributos, que são os atributos comunicáveis de Deus. Compartilha comigo. Então eu preciso ver isso. Eu preciso entender isso, eu preciso colocar isso em prática. Eu vou errar e vou ouvir novamente, se converta dos teus maus caminhos. Esse caminho é mau para você. Esse caminho está te impedindo de eu me encontrar com você e você se encontrar comigo. Agora observem, queridos. O Senhor falando, agora estarão abertos os meus olhos. Ele vê como nós estamos. Nós conseguimos ver o exterior, mas Ele está vendo lá dentro. E nesse ver lá dentro, Ele está colocando o condicional. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus estava dizendo para o Salomão, podem começar a orar. Podem começar a orar. Eu já escolhi esse lugar, já o santifiquei, disse que o meu nome estará nele perpetuamente, disse que os meus ouvidos estarão atentos, os meus olhos estarão abertos, eu escolhi essa casa, vocês podem sacrificar, agora podem começar a fazer. E às vezes, queridos, quando ele diz que o meu nome estará perpetuamente, é que estará sempre. Isso quer dizer, todas as vezes que você recorrer a mim, dentro desse condicional, eu vou ouvir e vou perdoar. Mas eu estou vendo, os meus olhos estão vendo o que está aí dentro de você. Quais são as tuas intenções, qual é a tua real intenção em estar na minha presença, para falar comigo. Então podem começar a orar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, isso é, todos os dias em que vocês precisarem e recorrerem a mim, eu vou estar ali. Mas a condição é essa. A condição é essa. Estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. E nela estarão fixos constantemente os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quando ouvimos aqui coração, está dizendo tudo aquilo de sentimento, de bom, que Deus tem, Ele quer compartilhar conosco. Agora imagina, se Ele quer compartilhar conosco aqui, imagina na eternidade. Se Ele quer compartilhar conosco os seus atributos, se Ele quer compartilhar conosco a perfeição, se Ele quer compartilhar conosco a santidade, imagina na eternidade o que Ele tem reservado para nós. Estar aqui com Ele é apenas, queridos, me permita dizer, é apenas um exercício. Nós estamos estudando, como a Gesane faz, estuda muito para as provas. Estou estudando para uma prova.
eu estou estudando para me encontrar com o meu Senhor. E eu sei que eu preciso estar pronta quando o dia chegar. Eu preciso estar pronto. E aqui Salomão, tendo a aprovação de Deus, e essa aprovação de Deus veio da maneira que o Salomão queria. Salomão pediu a Deus: Senhor, se os céus cerrarem, se os céus ficarem cerrados porque o teu povo pecar contra ti. Aí Deus falou assim: se eles se arrependerem e ouvirem até mim, eu vou perdoar. Isso quer dizer, o céu não vai ficar cerrado por tanto tempo. Se esse povo me pecar contra mim e não houver chuva, mas se eles se arrependerem, se colocarem na minha presença, vai voltar a chover sobre a terra. Vai voltar a chover sobre a sua vida. Senhor, mas os gafanhotos, eu mando que eles parem, eles vão parar. Vão deixar de consumir a plantação. Senhor, se o povo pecar contra ti e pedir perdão nesse lugar santo, eu vou parar de enviar as pestes para o meu povo. Deus está tratando com o povo dessa maneira, naqueles dias, e não é diferente nos dias de hoje. Então eu e você, queridos, precisamos olhar para o texto sagrado e sabermos como está a nossa vida com Deus. E observem, para encerrarmos, versículo de número 19 diz assim, nesse mesmo capítulo, e que nós estamos lendo, capítulo de 2 Crônicas 7, versículo 19. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da terra que lhes dei, e lançarei fora da minha presença, esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que sejam por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltado, qualquer que passar por ela, se perguntará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? O que Deus está falando? Se vocês se desviarem, se vocês se afastarem, se vocês não fizerem, eu vou separar, vou tirar vocês da minha presença. E aquilo que um dia foi tão lindo, aquilo que um dia foi tão bonito, foi tão belo, se tornará em algo triste, algo que será rejeitado. E observem, queridos, alguém poderá dizer: mas ele não era crente, por que está desse jeito? E aquilo que era atrativo, que era contagiante, passa a ser detestado. E não é isso que Deus quer. Ele quer que nós nos mantemos na presença dele, falando com ele, buscando a sua face, orando a ele, nos humilhando. E como é difícil se humilhar, queridos. Como é difícil a pessoa se humilhar, reconhecer que errou, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer as suas limitações, reconhecer o seu sentimento de inferioridade. É muito difícil. Mas é dentro do contexto de se humilhar é que Deus exalta. É dentro do contexto de se humilhar, se prostrar diante do Senhor, é que Ele exalta. Não tem como eu ser exaltado diante de Deus e Ele me exaltar se eu não me humilhar primeiro. O problema é que tem algumas pessoas que são exaltadas por Deus e depois começam a pisar nos outros. Aí o que Deus faz? Tira da lista. Mas não era tão abençoado, olha como é que está agora. Por quê? Porque abandonou aquilo que Deus pediu para fazer. Que Deus nos ajude. Que Deus, através do seu Santo Espírito, trate conosco, fale conosco. E compartilhe ao meu e ao teu coração aquilo que as palavras que eu proferi não conseguiram fazer. Que Deus nos ajude. Que possamos buscar, neste compartilhar, mais e mais a presença do Senhor para as nossas vidas. Senhor, eu quero qualidades do teu reino na minha vida.
Eu quero qualidades do teu reino no meu agir. O Edson falou aqui do filho dele, do Isaac. Foi parar na diretoria porque não suportou o que estava acontecendo. E nós, como cristãos, às vezes não suportamos o que está acontecendo. Aí o pai, como o Edson é pai, corrigiu o filho, explicou para o filho. E Deus, através da sua palavra, Ele nos corrige e explica para nós o que nós temos que fazer, se quisermos estar com Ele na eternidade. No mesmo peso das delícias perpétuas que temos para com Ele na eternidade, são o contrário se não estivermos com Ele. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, pelo dom da vida, pelo respirar, Senhor, por podermos nos alimentar, por podermos estar aqui, por podermos nos reunir, Senhor, como família, como igreja, como filhos, como servos, por podermos, ó Deus, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, essa voz escrita que tanto fala conosco. Nos perdoe, Senhor Deus, se às vezes estamos só escutando e não estamos ouvindo. E o Teu desejo é que nós venhamos a ouvir e não só a escutar. Bendito Deus, em nome de Jesus, que as palavras aqui compartilhadas nessa manhã possa fazer efeito, Senhor, para que ela veio em nossas vidas. Nos ajude, Senhor Deus, a olharmos para Ti como sendo Teus, como sendo Teu povo, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, como irmãos, a nos humilharmos, Senhor Deus, quando, Senhor, a situação requerer isso de nós. Que possamos estar atentos, Senhor Deus, a esse ponto tão importante que é se humilhar. Que possamos, ó Deus, também entendermos, Senhor, que a Tua vontade para nós, porque a Tua palavra nos diz que devemos orar sem cessar, que devemos estar nos encontrando com o Senhor a todo momento, a todo instante, buscando direção, conselho, orientação, buscando, Senhor, respostas que às vezes o Senhor já nos deu, mas nós não entendemos como ela chegou até nós. Senhor, que possamos, Senhor, buscar a Tua face, ter qualidades do Teu reino em nós, Senhor, quando formos afrontados, quando as situações requererem de nós qualidades do reino, Senhor, que possamos ter para poder externar, Senhor. Ó Pai bendito, que possamos nos converter dos nossos maus caminhos, porque sabemos quais são esses maus caminhos, porque a Tua palavra nos diz quais são, e a nossa vida interior o Senhor conhece. Pai bendito, precisamos, Senhor, das respostas dos nossos pecados perdoados, mas nos ajude, Senhor Deus, a colocarmos em prática o condicional estabelecido para o Senhor, para uma vida, ao andarmos dois, eu e o Senhor e eu, que cada um possa tomar isso para o seu lado pessoal, individual, que a vida de cada um possa glorificar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão, por aqueles que nos acompanharam ao vivo pela live, por aqueles que ainda irão assistir, ouvir, Senhor, esse compartilhar. Que o Teu Espírito, através do agir, do mover, Ele que habita em nós e intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Ti, que Ele possa, Senhor, através de uma liberdade dada por nós a Ele, que Ele possa, Senhor, fazer aquilo que lhe apraz, e que o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Pai, por tudo. Oramos e fazemos isto como igreja, como filhos, como testemunhas. Fazemos isto imensamente agradecidos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, na próxima terça-feira, nós temos aqui o nosso encontro de oração a partir das 20 horas. Eu convido a você para que venha ter um tempo com Deus. Esse tempo que nós temos, ele não precisa ser aqui, pode ser em casa. Mas se nós estivermos aqui reunidos, orando a Deus, como é algo maravilhoso. Sei que tem irmãos que trabalham, outros estão impossibilitados porque estudam, tantas coisas. Mas não deixe de ter o seu tempo com Deus, só com Ele. Não devido ao tempo. Não é lavando louça e orando, não. Tire um tempo só para falar com Deus, só para orar a Deus. E nas vossas orações, lembre de mim, lembre do irmão Moisés, lembre da irmã Roseli, lembre da Samara do Moisés Davi. Lembre de nós.
porque nós estamos lembrando de vocês nas nossas orações. Amém? Então, terça-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui a partir das 20 horas. Na próxima sexta-feira, culto de instrução, culto ao Senhor, com instrução bíblica, a partir das 20 horas. E no próximo domingo, se Deus permitir, nós já estaremos no mês de março, né? Mês de março, mês da mulher. Glória a Deus. Aliás, todos os meses são da mulher, todos os dias são da mulher. Mas escolheram esse dia, esse mês, né? Bom para vocês que é um dia da mulher, um mês da mulher, porque os outros 9 sobra para o homem. Queridos, que Deus nos abençoe e nos ajude. Dia 8, quer falar? Dia 8, nós teremos o encontro das mulheres aqui na nossa congregação. As minhas irmãs estão convidadas a estarem vindo participar. Eu tenho certeza que será um tempo de comunhão, um tempo de edificação, um tempo de tratamento, mas um tempo principalmente, de se conhecerem melhor. Às vezes o nosso tempo é tão curto para nos falarmos, e às vezes nós temos experiências das irmãs aí que vai tirar lágrimas dos nossos olhos. Eu não, né, vocês? Porque eu vou estar aqui para ficar na porta juntamente com alguns irmãos, né, Edson? Para cuidar da segurança das filhas de Deus. E olha que preciosas vocês são para Deus, são filhas. E Ele coloca seguranças para cuidar de vocês. Então nós vamos estar aqui, se o Senhor permitir, no próximo dia 8. Qual horário? Não define muito. Tem um grupo que foi feito pelas irmãs, algumas ainda serão incluídas, e os detalhes estarão sendo compartilhados pelas irmãs. Parece que é uma coisa meio restrita, né? Então a gente não pode ficar sabendo, Edson. Mas glória a Deus por isso. Então, mês da mulher, dia 8 tem esse encontro. As irmãs que aqui estão, outras que estão nos assistindo pelas redes sociais, façam um esforço para estarem presentes. Eu acredito que vai ter um tempo para a palavra, um tempo para a oração. Não sei se vai ter tempo de louvor, mas eu acredito que vai ser bom para vocês. E em breve nós estaremos fazendo o nosso encontro de homens. Olha lá, o Edson até já levantou a mão. Amém? Glória a Deus. Então não se esqueçam, o mês que vem é mês da mulher. E eu tenho orado a Deus e eu quero encontrar para todos os domingos de março uma das nossas irmãs ministrando a palavra do Senhor. Vou colocar ali na lista as irmãs, e uma vai pregar no dia 8, dia 2, primeiro domingo nós já vamos ver uma das nossas irmãs pregando. E os domingos que se seguem também vai ser assim, as irmãs vão estar pregando aos domingos, para edificação da igreja. Amém? Deus usa quem Ele quer. Usa criança, usa velho, usa homem, mulher, jovem. E se alguém duvida disso, Ele usa mula também. Se Ele usou uma mula, imagina nós, né, irmãos? Alguém que Ele fez pelas suas poderosas mãos. É só se colocar na presença do Senhor. Buscar a face do Senhor, se humilhar, orar, tê-lo como Deus, se converter dos seus maus caminhos, a conta fecha. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra. E nós aqui, como parte desta igreja, recebemos e confirmamos esta bênção, dizendo: Amém, Jesus.